Olá, seja bem-vindo aos estudos continuados em matemática. Eu sou o professor Diego Fogaça Carvalho, sou doutor em Ensino de Ciências e Educação Matemática pela Universidade Estadual de Londrina e hoje nós iremos trabalhar com resolução de exercícios sobre convergência e divergência de séries. Você chegou no momento, de trabalhar com cálculo diferencial integral 4. Okay? É uma disciplina que vai exigir de você, sim, um pré-requisito do cálculo 3, do cálculo 2 e também do cálculo 1. Então é importante que ao longo dessa aula que você esteja com um lápis, esteja com borracha, esteja com a sua calculadora e vá acompanhando todos os procedimentos, ok? Se pintou alguma dúvida, pausa o vídeo, volte no vídeo, volte em cada processo de resolução que eu vou realizar ao longo da aula, ok? Vamos então agora ao quadro com o primeiro exercício. Então, mas antes disso nós temos o seguinte, cabe lembrar que o livro base que eu utilizei para o desenvolvimento dessa aula é esse livro que está aparecendo, Cálculo Volume 2, do James Stewart, ok? Foi daqui que eu retirei então os exercícios que serão resolvidos ao longo desta aula. Então vamos ao primeiro exercício. Determine se a série que nós temos aqui abaixo ela é convergente ou divergente, e se ela for uma série convergente, nós vamos então calcular a sua soma. E nesse caso nós temos a série, ela foi trazida para nós numa outra notação. Nós temos 1 mais 0,4 mais 0,16 mais 0,064. Então, como que nós vamos, então, pensar no termo geral dessa série? O primeiro passo que nós vamos, então, é ver esses números decimais como sendo o quê? Como sendo frações. Então, nós teremos 1 mais 0,4 ou 4 décimos é 4 sobre 10. Mais 0,16 ou 16, no caso centésimos, é 16 sobre 100. Mais 0,064 ou 64 milésimos é 64 sobre 1000. Como que nós vamos então pensar no termo n, no termo genérico dessa série? Nós vamos pensar da seguinte forma. Para n igual a 1, ou seja, eu vou pensar no primeiro termo, por isso que eu vou chamar n igual a 1, eu tenho quem aqui? Eu tenho 1. Isso não nos ajuda muito. Então eu vou deixar indicado. Para n igual a 2, olha só que interessante. A série já começa a ter contornos. Nós temos o quê? 4 décimos, ok? Para n igual a 2, nós temos 4 décimos. 4 décimos é uma fração redutível. Então, eu consigo simplificá-la. O 4 não é par e o 10 não é par? Eu posso, então, dividir por 2, tanto o numerador quanto o denominador. 4 dividido por 2, eu vou ter, então, 2. 10 dividido por 2, nós vamos ter, então, 5. Agora, eu cheguei numa fração irredutível, que é 2/5. Tem como deduzir, com esses dados, com 1 e 2/5 o termo geral? Ainda não. Então, eu vou trabalhar com n igual a 3, que é quem? O terceiro termo da série. Com n igual a 3, o que nós vamos ter aqui? Com n igual a 3. 16 centésimos. Certo? E agora vem a situação. 16 centésimos é uma fração irredutível? Não, não é uma fração irredutível. Ela é redutível. E eu posso simplificar por quanto? Eu posso simplificar por 4. Ou você pode pensar, como que eu transformo 16 em 2 e o mesmo número que eu tenho também que dividir, transformar 100 em 5? Então, quando eu faço
no caso, 16 dividido por 4, eu tenho 4. E quando eu faço 100 dividido por 4, eu tenho 25. Então, eu tenho 4/25 avos. O que tem que pensar aqui? Quando eu falei 100 dividido por qual número eu chego em 5, você pode perceber que nós não chegamos em 5, mas nós chegamos em quanto? Em 25. Eu consigo expressar 4 e expressar 25 em termos de 2 e de 5? Pensem bem. 4 não é 2 ao quadrado? 25 não é a mesma coisa que 5 ao quadrado? Então, olha só o que eu posso ter aqui. Eu consigo trazer, pensando na potência, todo o valor que eu tenho, 4/25 avos, em termos de 2/5. Então, eu posso dizer que para n igual a 3, o que eu tenho? Eu tenho, então, 2/5, aqui no caso, elevado ao quadrado, ok? E eu posso pensar também aqui o quê? O 2/5 elevado, no caso, à primeira potência, porque está elevado a 1, e como ele está elevado a 1, é o próprio 2/5, e quando eu tenho no n igual a 1, o que eu posso ter? Eu posso ter 2/5 elevado a 0. Como a base é diferente de 0, todo número elevado a 0 diferente, essa base sendo diferente de 0, eu tenho 1. Com isso, eu começo a perceber que esse expoente pode ser escrito em função dessa posição. Para 1, eu tive 0. Para 2, eu tive 1. Para 3, eu tive aqui no caso 2. Então, se eu tenho um n qualquer, pensando nesse mesmo termo, o que vai acontecer? Para n, eu terei então no caso 2/5, olha só, elevado a quanto? Sempre esse n foi retirado, a gente pode ver esse padrão, retirado uma unidade. Fique à vontade, se você for pensar em fazer para n igual a 4, para n igual a 5, o raciocínio é análogo ao que nós fizemos anteriormente. Então, no caso, para n, eu tenho como expoente n-1, ok? Então, dessa maneira, como eu consegui pensar para n, o que eu posso fazer? Eu posso pensar, então, que o termo geral, essa série escrita na notação de que evidencia o termo geral, pode ser o somatório de 1 ao infinito de 2/5 elevado a n-1, ok? Esse, então, seria, no caso, o meu termo geral. Mas, ao encontrar esse termo geral, né, nós encontramos o termo geral, nós já concluímos que o termo geral é definido por raiz de n igual a 1 ao infinito de 2/5 elevado a n-1. Nós temos que pensar, essa série, ela é uma série convergente ou ela é uma série divergente? Então, nós vamos verificar a convergência e a divergência dessa série. Nesse caso, como que nós vamos fazer? Olhando para a estrutura dessa série, nós podemos perceber que ela é uma série geométrica, né? Pela definição, as séries geométricas, ela tem essa característica. É uma série de 1 ao infinito, de A que multiplica R elevado a n-1, ok? E como você pode perceber, essa série tem um expoente n-1, o elemento ao qual está elevado a n-1, que é R, nós já podemos ver que ele vale 2/5. E o elemento, olha só, que está multiplicando R, que no caso é o A, nós, como ele não aparece, nós podemos supor que é 1. Porque 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, se eu multiplico qualquer número, no caso, por 1, o que acontece? Nós temos, então, aí, no caso, sempre esse mesmo número. A multiplicação por 1 não altera a quantidade. Então, eu tenho, nesse caso, o quê? Que o A vale 1, e eu tenho, então, que o R, no caso, é igual a 2/5.
Por se tratar de uma série geométrica com essas características, nós temos o seguinte: se o R for menor que 1, implica que essa série vai convergir, ou seja, o módulo de R, né? Então, um módulo de 2/5 é igual a quanto? É igual a 2/5. E 2/5 é menor que 1. Como 2/5 é menor que 1, essa série é uma série convergente, ok? Então, isso é importante, né? Memorizar essas características e as consequências dessas características. No caso, como ela é convergente, nós vamos calcular a soma. A soma de uma série geométrica que converge é dada por A dividido, no caso, por 1 menos R. Essa seria, então, a fórmula para essa soma. No caso, nós vamos ter que a soma é igual. O A vale 1 sobre 1 menos 2/5. Ok? Nesse caso, nós vamos ter, então, 1 sobre 1 menos 2/5, nós vamos ter que pensar no mínimo múltiplo comum. 1 menos 2/5, nós temos aqui, no caso, 1, o mínimo entre 1 e 5 é 5. 5 dividido por 1, nós vamos ter 5. 5 vezes 1, 5, menos 5 dividido por 5, 1 vezes 2, 2. Nesse caso aqui, eu vou pôr aqui embaixo, S é igual a 1 sobre 5 menos 2, nós vamos ter, então, no caso, 3/5. Ou seja, divisão de fração. Na divisão de fração, eu repito o primeiro e vou inverter, então, o segundo. Então, 5 se transforma em numerador e o 3 em denominador. 1 que multiplica 5/3. 1 vezes 5, 5. Implicitamente, nós temos quem aqui embaixo? Temos 1. 1 vezes 3, 3. Então, nós temos que a soma para essa série geométrica, ela é 5/3. Ok? Dessa forma, então, nós finalizamos essa primeira questão. Vamos para a segunda. A segunda diz o seguinte: determine se a série é convergente ou divergente e, se for convergente, calcule a soma. Então, nós temos a série somatório de 1 ao infinito, de 1 sobre 2n. Então, como que nós vamos trabalhar com essa série? Primeira coisa que nós vamos fazer aqui é aplicar o teste da divergência. O que o teste da divergência diz para nós? Que isso é muito importante. Então, se eu tenho uma série, ok? Uma série AN, e se o limite de n tendendo a infinito de AN existir, no caso, não existir, ou esse limite for diferente de 0, nós temos então que essa série AN, ela é divergente. Então, no caso, seria esse teorema, esse teste, o resultado desse teste, que nós vamos utilizar para calcular a convergência ou a divergência dessa série. Então, eu vou pegar o termo geral, que é 1 sobre 2n, e nós iremos fazer o quê? Nós iremos fazer o limite de n tendendo ao infinito de 1 sobre 2n, ok? Você pode perceber que aqui eu posso escrever, então, esse 1 sobre 2n da seguinte maneira. Como limite de n tendendo ao infinito, eu posso ter 1 sobre 2, que multiplica 1 sobre n, ok? Nesse caso, 1 sobre 2 é uma constante. E pelas propriedades de limite, eu posso fazer o quê? Eu posso retirar, seria a ideia de retirar do limite a constante e multiplicar, né, no caso, o limite pela constante. Então, nesse caso, ficaria meio, que multiplica o limite de n tendendo a infinito
de 1 sobre n, ok? Vou então aplicar o limite. Nesse caso eu vou ter, olha só, 1 dividido por um número muito grande. Quando eu tenho 1 dividido por um número muito grande, isso tende a 0. Então eu vou ter meio que multiplica 0. Meio que multiplica 0, eu tenho então 0. O que acontece nesse caso em específico? Nesse caso em específico, acontece que eu apliquei o limite e o limite deu 0. Como eu não sei se essa série converge ou diverge, eu não posso dizer nada a respeito da série. Eu não posso. O teste da divergência, ele foi inconclusivo para esse fato em específico. Então eu vou ter que pensar o quê? Em outros artifícios, ok? Quando que a série, então, ela vai divergir? Quando esse limite não existir, que não foi no nosso caso, ou quando esse limite é diferente de 0. Como ele deu 0, nós não podemos concluir sobre a convergência e a divergência dessa série. Mas nós podemos pensar essa série da seguinte maneira. Olha só. Nós podemos ver essa série como sendo somatório de n de 1 ao infinito de meio que multiplica 1 sobre n, ok? Nesse caso, essa constante pode ser extraída do somatório semelhante à situação que nós fizemos anterior com o limite. Então eu posso ter isso como sendo meio que multiplica o somatório de 1 ao infinito de 1 sobre n. E aqui nós encontramos uma série famosa na matemática, que é a tal série harmônica. Olha só. Essa é a série harmônica. E a série harmônica é uma série que diverge. Então eu tenho um número, uma constante que multiplica uma série que diverge. Logo, esse produto dessa série, ela também diverge. Então, logo, o que eu posso concluir? Eu posso concluir que o somatório de 1 ao infinito de 1 sobre 2n também é divergente, ok? Eu também posso fazer, com base nessas informações, eu também posso chegar nessa conclusão. Na sequência, nós vamos para o terceiro exercício. E nesse terceiro exercício, nós vamos aplicar um outro teste. Nós vamos aplicar o teste da integral e verificar se a série ela é divergente ou se ela é convergente. No teste da integral, o que nós vamos fazer? No teste da integral, nós vamos considerar uma função que está associada ao termo geral dessa série. Só que, antes disso, a série tem que ser decrescente. Okay? Se nós temos uma série que ela é decrescente e que a função integrada está relacionada ao termo geral e a integral própria de 1 ao infinito dessa função convergir, consequentemente, a série também converge. Mas para aplicar esse método, a primeira coisa que nós vamos ter que pensar é o quê? É pensar se a função que está associada ao termo geral da série converge ou não converge. Então, nós vamos pensar o quê? Numa f, eu vou por n, né? Mas poderia ser pensado como uma f de x. Uma f de n igual a 1 sobre 2n mais 1 elevado ao cubo. Ok? Eu vou pensar nessa função que está associada ao termo geral da série. Primeira coisa que eu vou analisar é o seguinte. Eu tenho essa função. E se eu pensar em n mais 1? 1 sobre 2n mais 1, vou pôr entre parênteses, mais 1 elevado ao cubo. Ou seja, eu peguei n e, consequentemente, n mais 1 é maior que n.
Mas quando eu olho para a função, quando eu olho 1 sobre 2n mais 1 e olho para 1 sobre 2n mais 1, o que eu vejo? Esse termo é maior que o anterior ou é menor? Aí é o caso de entender o que está acontecendo no denominador. Esse denominador, ele é menor que esse outro, ok? Como eu tenho essa situação, que o numerador é igual, mas o denominador é maior, a fração que tem o denominador maior, ela acaba, então, sendo menor que a anterior. Consequentemente, o que nós temos aqui? Nós temos a seguinte relação, que a f de n, a imagem de n, é maior que a imagem de n mais 1. E o que isso implica para mim? Que a minha função é decrescente. Por quê? Se eu tenho que n é maior que n mais 1, o que está acontecendo? A f de n, que é a imagem de n, ela acaba... Opa, desculpa, aqui seria ao contrário. Seria eu pensar, n é menor que n mais 1. Então, a f de n, para que ela seja decrescente, tem que ser como? A f de n tem que ser maior que a f de n mais 1, ok? Então, como eu tenho que o domínio, a relação de ser maior, mas na imagem a relação de ser menor, acontece então que essa é uma função decrescente. Como a função ela é decrescente, o que nós podemos fazer? Nós vamos então calcular a integral imprópria de 1 ao infinito dessa função. Se essa integral imprópria convergir, consequentemente, o que vai acontecer? A série também vai convergir. Então, nesse caso, como uma integral imprópria, nós vamos pensar como limite de t tendendo ao infinito, de 1 até um parâmetro t, de 1 sobre 2n mais 1 elevado ao cubo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma mudança de variável. Nós vamos chamar 2n mais 1, olha só, de u. Ok? Por que nós vamos fazer isso? Para facilitar mesmo a resolução da integral. Então, a derivada de u em relação a n vai ser igual a quanto? 2n mais 1, a derivada de 2n vai ser 2 e a derivada de 1 vai ser 0. Consequentemente, eu tenho que, nesse caso, que du sobre dn é igual a 2. Logo, dn é igual a 2, a du sobre 2, ok? Esse é o primeiro passo que eu tenho, então, para trabalhar. E o segundo ponto é o que? Está relacionado aos parâmetros, tanto a t quanto a u. Por quê? Porque eu estou, no caso, mudando a variável 2n mais 1 igual a u. Então, para n igual a 1, olha só, para n igual a 1, o que eu vou ter quando n vale 1? Eu vou ter que u é igual a 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1 é 2, mais 1 eu tenho 3. Então, eu tenho u igual a 3. Ok? E o mesmo pensamento eu vou agora desenvolver para o t. Se 2n mais 1 é igual a u, eu vou ter, então, no caso do t, 2t mais 1. Agora vamos realizar, então, a mudança na integral. Então, eu vou ter limite de t tendendo ao infinito da integral. Aqui, no caso, o t será 2t mais 1, que eu mudei o parâmetro. O 1 vai ser 3, nós acabamos de calcular. Aqui nós teremos o que, então? 1 sobre u elevado ao cubo, ok? Mas eu já vou escrever isso
como sendo expoente negativo, de u elevado a menos 3. Isso já vai facilitar o meu trabalho. Então, de u elevado a menos 3, dn, ela é du sobre 2. du sobre 2. Eu já vou deixar, então, dessa maneira aqui indicado. Vamos, então, aplicar a integral. Limite de t tendendo ao infinito. Eu posso, aqui você pode perceber que eu tenho meio, eu já posso extrair esse meio para fora do integrando. Então, eu teria, no caso, que é uma constante, meio, e agora eu vou fazer, então, o cálculo da primitiva. Somar 1 no expoente, então, u menos 3 mais 1, eu vou ter, então, menos 2, e eu vou dividir u por menos 2. Ok? E eu estou aqui, no caso, variando de quanto? De 3 até 2t mais 1. Certo? Na sequência, então, eu já posso fazer o seguinte. Eu não tenho esse meio no limite, eu já posso trazer esse meio, por ser uma constante, para fora do limite, conforme nós já fizemos na situação anterior, e eu passo a ter, então, e eu já vou aplicar o teorema fundamental do cálculo nesse caso. Então, eu terei aqui limite de n tendendo ao infinito, na verdade, meio, né? Eu já tirei a constante para fora, então, meio limite de n tendendo ao infinito, e eu vou, então, no caso, já substituir. Como eu tenho u elevado a menos 2, eu já vou pôr o último valor, que é 2t mais 1. Então, eu vou ter 2t mais 1, 2t mais 1 elevado a menos 2 sobre menos 2. Eu vou pôr um conchetes aqui para facilitar o cálculo. Menos, no caso, menos do teorema fundamental do cálculo, menos, aqui no caso, 2t menos 3 elevado a menos 2, ok? 3 elevado a menos 2 sobre menos 2, certo? Eu posso deixar ele dessa maneira. O que eu vou fazer na sequência para facilitar o cálculo do limite é pensar nesses expoentes para o denominador, tá? Vou trazer para o denominador para fazer mais sentido para o nosso trabalho. Então, eu vou ter meio que multiplica limite de n tendendo a infinito do quê? Eu vou ter em cima, então, aqui você já pode pensar, né? Positivo com negativo, negativo. Eu vou deixar, então, o numerador com 1 e eu vou trazer o 2t mais 1 para o denominador com expoente positivo. Então, 2 que multiplica 2t mais 1 ao quadrado, ok? Eu já vou deixar assim. Aqui, nós vamos ter, então, o menos, que é do teorema fundamental do cálculo, com o menos do denominador, a gente já pode pensar como sendo mais, o quê? Mais 1 sobre o 3 ao quadrado, 2 vezes 3 ao quadrado, ok? Então, eu só trouxe o expoente negativo para o denominador positivo. Dando sequência, vamos calcular esses valores que nós temos aqui antes de aplicar o limite, né? Então, eu tenho meio que multiplica o limite de n tendendo ao infinito do quê? Aqui nós não temos muito o que fazer pela situação, da maneira como ele está posta, menos, aqui no caso, 1 sobre 2 que multiplica 2t mais 1 ao quadrado. Aqui nós podemos desenvolver 3 ao quadrado, nós temos 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, nós temos, então, 18. E mais 1 sobre 18. Ok?
Nós podemos separar esses limites por causa dessa soma, mas o que acontece quando eu aplico o limite? Olha só, o meio eu vou repetir, chegou o momento de aplicar o limite. Quando eu aplico o limite, nesse caso, nesse termo aqui, o que eu vou ter? Eu tenho duas vezes um número muito grande, mas vou continuar tendo um número muito grande. Mais um, continuo tendo um número grande. Elevo isso ao quadrado e multiplico por 2, eu vou ter o quê? Eu vou ter um número muito grande. Então, 1 dividido por um número muito grande, há uma tendência em ser zero, ok? Então, quando eu aplico o limite, eu tenho aqui, nesse caso, 0 mais. Eu tenho o limite numa função constante. O limite da função constante é essa constante da função. Então, o limite de n tendendo ao infinito de 1 sobre 18 avos é 1 18 avos. Nesse caso, eu tenho aqui meio que multiplica 0 mais 1 18 avos, 1 18 avos. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 18, eu tenho, então, nesse caso, 36. Ok? E como que eu vou, então, finalizar essa situação? A integral imprópria convergiu? Convergiu. Então, pelo teorema da integral, olha só. Como a integral de 1 ao infinito de 1 sobre 2n mais 1 dn converge, certo? Isso implica, o que isso vai implicar? Que a série que nós estávamos trabalhando desde o princípio, de n de 1 ao infinito, desculpa que aqui tem um cubo, tá? Eu não passei 1 sobre 2n mais 1 elevado ao cubo. Isso significa que a série de 1 ao infinito, de 1 sobre 2n mais 1 ao cubo, também converge. Ok? Dessa forma, então, nós finalizamos este nosso exercício 3. No exercício 4, nós vamos verificar se a série que nós temos também é uma série convergente ou uma série divergente. E nesse exercício específico, nós também vamos utilizar o teorema, no caso, né, nós também vamos pensar esse exercício também utilizando o teste da integral. Para fazer essa questão, nós vamos ter que pensar da seguinte maneira. Nós vamos, no nosso primeiro momento, entender se essa função é crescente ou se essa função é uma função decrescente. Essa seria, então, a nossa primeira, né, a primeira situação que nós vamos olhar nesse caso. Então, para o teste da integral, nós vamos ter o quê? Para saber se ela é crescente ou decrescente. Para todo x1, no caso, né, x1 menor que x2, implica que a f de x1, olha só, ela tem que ser o quê? A f de x1, ela tem que ser maior que a f de x2. A ideia dessa notação é a verificação se a função ela é crescente ou se ela é decrescente. E na maneira como ela está colocada aqui, é importante que você observe o seguinte, que você observe o fato de que o domínio aumentou. Né? O x1 é menor que o x2. Na sequência do x1 eu vejo, então, x2. Só que a imagem tem uma relação que diferente. É uma relação trocada com o domínio. É isso, então, que caracteriza essa função como sendo decrescente. Okay? Se ela for crescente, o teste da integral não pode ser utilizado.
Tá? Vai ter que pensar em outros testes que você já viu anteriormente nos outros exercícios. Então, o que nós vamos pensar agora? Nós vamos pensar nesse termo geral. Nós vamos pensar, então, em x1 sendo n, e n é menor que n mais 1. Porque eu estou pegando o valor que está na sequência de n. Então, n mais 1 está na sequência de n. E é com esse valor que eu vou trabalhar. Okay? É isso que eu tenho que pensar. E eu tenho na sequência a f de x1 maior que a f de x2. Então, eu vou pensar numa função f de n que esteja relacionada com o termo geral, 1 sobre raiz de n, vamos pensar assim, e eu vou ter, então, a imagem de n. Então, no lugar da imagem de n, eu tenho 1 sobre raiz de n, ok? 1 sobre raiz de n. E a imagem de n mais 1 vai ser o quê? 1 sobre a raiz de n mais 1. Olha só. Qual é a relação que eu tenho desses dois valores, né? Dessas duas imagens que nós temos agora aqui no quadro? Será que 1 sobre raiz de n é maior ou é menor que 1 sobre a raiz de n mais 1? Então, novamente, vai ser um raciocínio análogo que nós realizamos no exercício 3. O que você vai pensar aqui? Você vai pensar aqui no seguinte, olha só. Você vai pensar que o numerador se manteve constante, é 1 nos dois. Mas o que acontece com o denominador? O denominador de raiz quadrada de n mais 1 é maior que raiz de n. E quanto maior é o denominador de uma fração que eu estou comparando em que os denominadores são iguais, né, que os numeradores são iguais, a relação, então, acaba sendo que ele é cada vez menor. Então, nós vamos pensar aqui no seguinte, nós vamos pensar que 1 sobre raiz de n é, no caso, maior, né, ele acaba sendo maior que 1 sobre raiz de n mais 1. Mas, professor, está muito complicado entender assim. Está complicado de entender dessa forma? Vamos pensar, então, em números. Vamos pensar em 1 e 2. Né? Vamos pensar em 2 e 3, fica mais fácil para a gente entender. 2 e 3. Olhando para 2 e para 3, o que você já pode perceber? Você já pode perceber que 2 é menor que 3, ok? A mesma ideia de n e de n mais 1. Vamos olhar agora o seguinte. 1 sobre a raiz de 2. Ok? Agora, 1 sobre a raiz, aqui no caso, raiz de n mais 1, então 2 mais 1, 3. 1 sobre a raiz de 2 e 1 sobre a raiz de 3. Se você for fazer na calculadora, você vai verificar que a raiz de 1 sobre raiz de 2, ela é maior que a raiz de 1 sobre raiz de 3. Tá? Essa é uma situação válida que nós podemos, então, pensar na ideia da função ser uma função decrescente. Tá? Então, isso é muito importante, essa verificação, porque se essa verificação ela não acontecer, você fica inviabilizado de aplicar, então, o teorema fundamental do cálculo. Se você fizer, então, 1 dividido pela raiz de 2, você vai encontrar 0,7. Tem os que é 7,0, 7,1 e assim por diante. E se você fizer por 1 sobre dividido por raiz de 3, você vai encontrar 0,57. Então, a relação do quê? Que a imagem de n, ou a imagem de 2, acaba sendo maior que a imagem de 3. Então, isso caracteriza essa nossa função por ser, então, uma função, no caso, decrescente. Pronto, ela é decrescente? Perfeito. Como ela é decrescente, eu já posso aplicar, então, o método, né, no caso, o teste da integral. Observe que aqui eu fiz o seguinte, ó. Aqui eu tenho, então, a integral de 1 a infinito, de 1 sobre raiz de n,
Aqui tem um dn, porque nós estamos integrando em relação a n, então esse dn não pode faltar na integral. E nós vamos ter o seguinte, ó, esse raiz de n, ó, ele pode ser escrito como o quê? Como sendo n elevado a meio. Nós temos que pensar que o radical é 2 e que o expoente é 1. Então, o que está fora, o que está dentro vai subir, vai ser o numerador, e o que está fora vai ser o denominador. Então, eu tenho meio. E, porventura, eu tenho na função, ela está no denominador. Então, eu vou trazer para cima com o expoente negativo para que fique mais fácil a nossa manipulação na hora de resolver, então, a integral imprópria. Então, nós vamos ter aqui limite de t, aqui no caso tendendo ao infinito, de 1 sobre t, porque é uma integral imprópria, de n elevado a menos meio dn. Então, como que nós vamos trabalhar nesse caso aqui? Nós vamos, então, somar 1 no expoente, então eu vou ter limite de t tendendo ao infinito. Nós não vamos, nesse momento, precisar realizar mudança de variável, porque a primitiva vai ser fácil de obter. É só, então, nós realizarmos meio mais 1 dividido por menos meio mais 1. E ela está variando entre 1 e t. Ok? Aqui vai ficar, então, limite de t tendendo ao infinito. E a gente vai pensar aqui da seguinte forma, olha só. Menos meio mais 1, vamos fazer aqui no cantinho no rascunho, menos meio mais 1, vou ter que tirar o mínimo entre 2 e 1, que é 2. 2 dividido por 2, 1, vezes 1, 1, mais 2 dividido por 1, eu vou ter, então, no caso, 2. 2 vezes 1, aqui no caso, o menos, né? Tem um menos aqui, eu não posso esquecer. 2 dividido por 1, 2. Então, eu devo 1 e eu tenho 2, então eu tenho meio, né? Aqui, então, eu tenho meio. Então, eu vou ter n elevado a meio sobre meio. E ele aqui está, para mim, variando entre 1 e t. Dá para arrumar ainda isso aqui mais? Dá, né? Principalmente por esse meio que eu tenho aqui. Então, eu vou ainda continuar na próxima linha. Antes, não vou aplicar ainda o teorema fundamental do cálculo. Limite de t, ou melhor, finalizar a aplicação, né? Que nós já obtivemos a primitiva da função. De t tendendo ao infinito. N elevado a meio, olha só, eu posso pensar como sendo a raiz quadrada de n, que foi o que eu fiz no início só para integrar. Então, eu vou ter aqui a raiz quadrada de n, e esse meio, o que acontece? É uma divisão de fração. Então, ele inverte, que multiplica 2 sobre 1, e ele está variando entre 1 e t, ok? Isso é algo que está acontecendo com nossa função. E você já pode pensar aqui o seguinte, né? Aqui eu tenho 1 no denominador, então 2 raiz de n sobre 1 vezes 1, 1. Então, nós vamos então chegar na seguinte situação. Limite de t tendendo ao infinito, no caso de 2 raiz de n, variando entre 1 e t, ok? Isso daqui no caso é igual limite de t tendendo ao infinito. Eu vou ter então o f de b, então 2 raiz de t menos, e nesse caso agora eu vou pensar 2 raiz de 1, ok? Isso aqui vai ser igual. E aqui a gente pode pensar da seguinte maneira, né? Quando eu aplico o limite aqui, o que eu vou ter?
um número muito grande, então a raiz de um número muito grande continua sendo um número muito grande, que vezes 2 eu tenho um número muito grande, então eu vou ter um número muito grande, menos, raiz de 1 é 1, 2 vezes 1, 1. O infinito menos 1, ele ainda continua sendo o infinito. O que acontece nesse caso, quando nós chegamos com o teste da integral nesse infinito? Quando nós chegamos no teste da integral a infinito, o que significa? Que a integral imprópria que nós estávamos calculando, ela divergiu, tá? E como ela divergiu, o que acontece? Como a integral de 1 ao infinito de f de x d de x divergiu, ou seja, ela é divergente, o que vai acontecer? Então, nós temos que a série somatório de 1 ao infinito, aqui no caso de AN, né? E aí, lembrando que essa função ela está associada a essa série, também é divergente. Ela também é divergente. E o que eu concluo, então, nesse ponto? Eu concluo, então, nesse ponto, aqui, que essa série que nós estamos trabalhando é uma série divergente, ok? E guarde esse resultado, que ao longo das aulas, nós vamos sempre recorrer a esse resultado para mostrar que a série que nós estamos trabalhando é convergente ou é divergente. Tá? Então é importante guardar esse resultado que nós temos. Então, 1 dividido pela raiz de n é uma série divergente. E nós também podemos pensar aqui que essa série ela é uma série chamada série P, tá? Principalmente por esse expoente dela aqui ser meio. Então, ela poder ser escrita como 1 sobre n elevado a meio, é a chamada série P. E, nesse caso, né, ao longo, então, a gente vai evoluindo, então, e conversando sobre o que é a convergência e divergência das séries P. Chegamos, então, agora no 5º exercício. E nesse exercício, nós temos a seguinte série, e nós vamos verificar se essa série é uma série que é convergente ou se é uma série divergente. E para resolver essa questão, nós vamos utilizar o chamado teste da comparação. Tá? E o teste da comparação, ele vai ser da seguinte maneira. Eu vou olhar só para o termo geral. Então, eu tenho n mais 1 dividido por n raiz de n. Se eu retiro essa unidade do numerador e mantenho o denominador, o que acontece? Se você tem dúvida, vai jogando o valor numérico aqui e verificando se isso está acontecendo ou não. Então, 1 mais 1 sobre 1 mais 1, n mais 1 dividido por n vezes raiz de n é maior que n dividido por n mais raiz de n. Por que é maior? Porque você tem uma unidade a mais nesse denominador e o outro você não tem. Porque o denominador, olha só, ele manteve o mesmo. Ok? Eu posso, então, fazer um cancelamento aqui. N dividido por n, eu tenho, então, 1. Então, eu posso ter n mais 1 dividido por n raiz de n ser o quê? Ser maior que 1 sobre raiz de n. Ok? Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou pensar lá na série. Tá? Eu vou pensar lá na série. Nós temos, então, consequentemente, que a raiz, que seria a série, né, de 1 ao infinito, de n mais 1 sobre n raiz de n, acaba sendo maior que a série de
de 1 ao infinito de 1 sobre raiz de n. E o que nós vimos anteriormente a respeito dessa série aqui? Nós vimos anteriormente a respeito dessa série. Nós vimos que essa é uma série divergente, né? Nós vimos que essa é uma série divergente. E nós temos, então, uma outra série que é maior que uma série divergente. E nós temos, então, o teste da comparação que diz o seguinte: se nesse caso, como nós temos uma série menor, né, nós estamos avaliando uma série menor que uma série que é divergente, nesse caso, então, ao contrário, desculpa. Como nós estamos trabalhando com uma série que é maior que uma outra série que é divergente, consequentemente, essa série que você está comparando, ela também é uma série divergente. Tá? Então, pelo teste da comparação, nós podemos concluir isso. Só que uma outra coisa que eu deveria ter falado no início é a respeito do quê? Da natureza dos valores que são gerados por essa série. Essa ideia da comparação só faz sentido em séries de termos positivos, tá bom? Isso é um fato que nós temos que comentar. O que acontece nesse caso no termo de séries positivas? Então, se eu tenho uma série igual a essa que você tinha no quadro, que gera valores positivos, consequentemente, então, eu posso aplicar os testes que nós conhecemos até agora. Mas se nesse caso for uma série de valores alternados, de positivos e negativos, ou uma totalmente negativa, nós temos então, ao longo da aula, nós vamos verificar outros métodos que poderão ser utilizados para essas outras características de série. Ok? Retomando ao quadro, nós temos então a seguinte situação. Por ser uma série de termos positivos, quando eu faço essa comparação e eu tenho uma série maior que outra que é divergente, eu posso dizer que essa série maior que eu estou comparando também é uma série divergente. Ok? No próximo exercício, no exercício 6, nós vamos verificar se essa série ela é absolutamente convergente. E para verificar se a série é absolutamente convergente, nós vamos ter que pensar o que faz uma série ser absolutamente convergente, né? O que faz uma série ser absolutamente convergente é o quê? É tomar o seu termo geral em módulo. E é esse termo geral em módulo convergindo, sendo que torna a série absolutamente convergente. Então, nós temos aqui menos 10 elevado a n, dividido por n fatorial, e nós vamos então verificar se, no caso, essa série ela é absolutamente convergente. E para isso, nós vamos utilizar o teste da razão. Tá? O teste da razão, que é um outro teste que também pode ser utilizado em várias circunstâncias, tanto se ela for alternada ou não, para verificar com o intuito mesmo de verificar essas características que nós estamos explorando. Nesse caso, o que eu vou ter então? Eu tenho o limite de n tendendo ao infinito do módulo de an mais 1 sobre an. Quando eu calculo esse limite, o que o teste vai dizer para mim? Tem algumas condições que o teste vai me ajudar. Se esse limite, então, primeira condição, vamos pôr aqui. Se esse limite é menor que 1, o que acontece? Se ele é menor que 1, a série, no caso, ela convergiu. Ela acaba sendo uma série convergente. Segundo, se esse limite, se L, for maior que 1, ou se ele ou se ele for infinito, né, ou infinito, o que aconteceu? A série divergiu.
ok? A gente pode então já pensar que a série ela é divergente. E se ele é menor, se ele é maior, se ele for igual a 1, o teste da razão ele é inconclusivo, tá? Vai ter que pensar numa outra alternativa. Nós não temos uma conclusão perante a aplicação do teste da razão para esse fato, ok? Então é pensando nessas circunstâncias que nós vamos então trabalhar com a análise dessa série em específico. Então nós vamos pensar aqui no seguinte, ó. Eu vou escrever aqui no caso. Nós vamos então aplicar o teste da razão. Então eu vou ter limite de n tendendo ao infinito de quem? De menos 10 elevado a n dividido por n fatorial. Então, nesse caso, eu vou pensar primeiro em a n mais 1. Então, no lugar de n, eu vou inserir n mais 1. Então, eu vou ter menos 10 elevado a n mais 1 sobre o n fatorial, n mais 1 fatorial, dividido por menos 10, que seria o AN, né? Elevado a n sobre n fatorial. E todo esse valor, olha só, nós vamos tomar ele em módulo, ok? Ele vai ser para nós aqui nesse caso tomado em módulo. Muito importante lembrar disso. Então eu tenho que limite, aqui no caso de n tendendo ao infinito do módulo. Eu vou então pensar na divisão de fração. Vou manter o primeiro, então eu vou manter menos 10 elevado a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial. Só que aqui eu já vou pensar n mais 1 fatorial. O que é n mais 1 fatorial? Ele é n mais 1 que multiplica n fatorial. Eu já vou fazer a substituição visando a possibilidade de cancelar o n fatorial que eu tenho lá com esse n fatorial que eu tenho aqui, que eu acabei então de deixar marcado para que você veja. Então, por isso que eu já vou escrever n mais 1 fatorial como sendo n mais 1 que multiplica n fatorial. Vezes, então, escrevi o primeiro, agora eu inverto o segundo. O n fatorial que está no denominador, ele vai subir, n fatorial, e o menos 10 elevado a n, que está no denominador, ele vai, então, nesse caso, para nós, descer, mudando mesmo de posição, já que nós estamos numa divisão de fração. E tudo isso está sendo tomado em módulo, ok? Agora, então, eu já posso começar a pensar nos cancelamentos, ó. Esse n com esse n pode cancelar. E aqui, n mais 1, o que você pode pensar? Você já pode pensar em propriedades de potência. Menos 10 elevado a n mais 1, olha lá. Menos 10 elevado a n mais 1, ele pode ser visto como sendo quem? A mesma base, menos 10 elevado a n, que multiplica menos 10 elevado à primeira potência. Ó, repete a base e soma-se os expoentes. Então, eu já posso, consequentemente, cancelar, né, dividir. Porque eu tenho aqui o menos 10 elevado a n vezes menos 10 elevado a 1. Esse 10 elevado a n já pode dividir por menos 10 elevado a n. E nesse caso, então, eu faço o cancelamento. Concluindo, eu tenho, então, o limite de n tendendo a infinito do módulo de quem? O n eu acabei cancelando, mas sobrou alguma coisa aqui, não sobrou? Sobrou menos 10 elevado a 1. Então, eu vou ter menos 10 elevado a
primeira potência, que vai, então, dividir quem? O n fatorial, com esse n fatorial cancelou, o menos 10 elevado a n que cancelou, quanto está aqui, n mais 1, né? Nós ficamos aqui, então, com n mais 1. E nós vamos, então, agora, no outro quadro, calcular esse limite. Lembrando que nós ainda estamos trabalhando em módulo. Nesse caso aqui, nós temos, então, o limite de n tendendo ao infinito do módulo de menos 10 sobre n mais 1. Ok? E nós já podemos pensar da seguinte forma. Olha só. Eu vou aplicar o limite. Então, olha só. Eu tenho um número muito grande somado com 1. Então, eu tenho menos 10 dividido por um número muito grande. Como eu estou na ideia de limite, quanto maior for esse número, olha só, estou aumentando esse número, essa divisão que eu estou fazendo do menos 10 por esse número tende a zero. Então, quando eu aplico o limite, eu tenho aqui zero. O módulo de zero, ele acaba, então, para nós sendo zero. Dessa maneira, nós podemos pensar, então, o que aconteceu? Deu zero. Então, como o limite de n tendendo ao infinito do módulo de a n mais 1 sobre a n é menor que 1, o que isso aqui para nós implica? Ele é menor que 1, ele deu zero. Isso implica para nós que a série que nós estamos trabalhando, a série AN, né, que seria então menos 10 elevado a n sobre raiz de 10, ela é convergente. Ok? Então isso garante para nós a convergência dessa série. Então o fato, né, então essa série que nós temos aqui, ela é uma série convergente. Nós vamos então agora para o exercício 7. E nesse exercício 7, nós vamos pensar na convergência e na divergência dessa série que nós temos aqui. Menos 1 elevado a n menos 1 vezes 1 sobre 1 dividido por raiz de n. E a primeira coisa que nós vamos pensar sobre essa série é o que é essa série. Será que essa série que nós temos aqui ela é parecida com o que nós trabalhamos até agora? Né? E esse questionamento é importante. Por que esse questionamento é importante? Porque as características dessa série que vão delimitar os métodos que nós estamos utilizando. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular o primeiro termo dessa série. Então, no lugar de n, eu vou substituir 1. Então, eu vou ficar menos 1 elevado. Aqui, n vale 1, então 1 menos 1, que multiplica 1 sobre raiz de 1. Então, aí a gente pode pensar, né? 1 menos 1, eu vou ter 0. Então, menos 1 elevado a 0, eu vou ter 1. Raiz de 1 é 1. 1 dividido por 1, 1. 1 vezes 1, 1. Então, o primeiro termo dessa série, se a gente for pensar em abrir ela vai ser 1. Tá? Vamos pensar no segundo. n igual a 2. n igual a 2, nós vamos ter, então, menos 1 elevado. O n vale 2, então 2 menos 1. 2 menos 1, que multiplica 1 sobre a raiz de 2. Agora a situação já vai mudar um pouquinho, né? 2 menos 1, eu tenho 1. Aqui, então, eu vou ter 1. Menos 1 elevado a 1, eu tenho, então, menos 1 que multiplica 1 raiz de 2. Implicitamente, eu tenho 1 aqui. Então, menos 1 vezes 1,
menos 1 sobre 1 raiz de 2, raiz de 2. Eu não vou racionalizar, porque a gente só está trabalhando com um sinal, pensando nesses termos, mas a gente poderia racionalizar. Então, 1 sobre raiz de 2. E seria, então, o segundo termo dessa série. Se eu fosse pensar em 3, no termo 3, o que vai acontecer quando eu penso em n igual a 3? Quando eu penso em n igual a 3, eu tenho menos 1 elevado a 3 menos 1, que multiplica 1 raiz de 3. Menos 1 elevado a 3 menos 1, eu tenho, então, nesse caso, 3 menos 1, eu tenho 2. Menos 1 elevado ao quadrado, olha o que vai acontecer. Menos 1 elevado ao quadrado vai ser menos 1 vezes menos 1. Menos vezes menos, eu tenho, então, mais. 1 vezes 1, eu tenho, então, 1. Então, 1, ele é positivo nesse caso. Então, eu vou ter 1 positivo, então eu vou ter mais 1 aqui, que eu vou ter 1 positivo. Aqui implícito 1. 1 positivo vezes 1, 1. 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. O que acontece? Eu tenho mais 1 raiz de 3. Pela forma que nós estamos trabalhando aqui, o que acontece? Toda vez que eu inserir um n par, toda vez que eu inserir um n par, ele está tirando um do expoente de cada um desse par, transformando em ímpar. Como ele transforma? Ele está tirando 1, está transformando em ímpar, sempre esse menos 1 vai ser negativo. Se eu estou inserindo um número, no caso ímpar, ele está retirando uma unidade, transformando em par, e o menos 1 elevado ao índice par acaba sendo positivo. Nós temos aqui, então, uma série alternada. Então, ele sempre vai ser positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Então, os sinais, eles não são iguais às outras que nós trabalhamos até agora. Aonde que nas outras, o que nós tínhamos como sinal? Nas outras séries, o sinal ele acabava sendo somente positivo. O teste da integral, o teste da comparação que nós realizamos, são testes que são utilizados em série de termos positivos. E agora, para a série que tem esses termos alternados? Nós vamos ter que pensar, então, agora no teste para séries alternadas. Então, é importante, antes de analisar uma série, quando você bate o olho, se pintou uma dúvida se ela é de termos positivos, é calcular os primeiros termos. Calcular uns 3, 4 primeiros termos para verificar se há ou não há alternância de sinal. Okay? Porque é essa alternância de sinal que caracteriza como sendo uma série alternada e, consequentemente, então, limita a aplicação de métodos para verificação da convergência dessa série. Retomando ao quadro, nós vamos, então, pensar agora como que nós vamos resolver essa situação. Nós temos, então, um teste, que é o teste para a série alternada. E a primeira coisa que esse teste vai fazer, porque as séries alternadas, elas vão aparecer para nós mais ou menos sempre dessa forma aqui, ó. Nós vamos ter um somatório de 1 ao infinito. Sempre nós vamos ter um menos 1, n menos 1, que é o elemento que altera o sinal dessa série, que multiplica um bn. E esse bn, ele está dizendo para nós como sendo um termo qualquer, né? Quando a gente compara com a série que nós temos aqui, você já pode perceber que o bn é igual a quem? É igual a 1 sobre a raiz de n. Eu já posso pensar dessa maneira que o bn é 1 sobre a raiz de n. Então, para verificar a convergência, eu tenho duas situações. A primeira é que bn mais 1 tem que ser menor ou igual a bn. Ou seja, ela tem que ser decrescente para todo n. Então, nós temos que ter, então, a função associada ao termo geral dessa série, ela tem que ser decrescente. E o segundo, que vai verificar a convergência, é o limite de n tendendo ao infinito de bn tem que ser 0.
ok? Se for 0, tranquilo, nós garantimos então a existência dessa convergência. Então é esse teste que eu rascunhei para você, que você vai utilizar então para verificar a convergência dessa série em específico. Então o primeiro passo é pensar então se essa série é uma série decrescente ou não. Ou melhor, Bn, né? Como eu já disse, Bn é igual a 1 sobre a raiz de n. Então nós vamos pensar. Para n é menor que n mais 1. Ok? N é menor que n mais 1. Eu peguei o termo, seria dessa forma o sucessor de n que eu estou assumindo. Pensando na imagem em Bn, o que eu vou ter? Eu vou ter 1 sobre raiz de n, e para n mais 1 eu vou ter 1 sobre a raiz de n mais 1. E olha que nós já fizemos, né? Que nós já fizemos anteriormente essa análise. O que acontece nesse caso em específico? Eu mantive o numerador, então o numerador é 1, mas o que aconteceu com o denominador? O denominador, ele acabou então aumentando, né? Quando eu comparo esses dois denominadores, eu vejo que aumentou de n para a imagem de n mais 1. Como manteve os denominadores e aumentou, eu tenho então que 1 sobre raiz de n acaba sendo maior que 1 sobre raiz de n mais 1. Então, esse fato acaba então caracterizando Bn, 1 sobre raiz de n, como decrescente. Ok? Como ela é decrescente, a primeira condição foi satisfeita. O que nós vamos pensar agora? Nós vamos pensar, então, na segunda condição, que é o quê? Que é aplicar o limite. Então, nós vamos ter o limite, nesse caso agora, o limite de n tendendo ao infinito, de 1 sobre a raiz de n. E o que nós já podemos perceber só de olhar aqui, ó, essa nem vai precisar mudar muito. Pensa um número muito grande, eu tiro a raiz de um número muito grande. Essa raiz ainda continua sendo um número muito grande. 1 dividido por um número muito grande, eu tendo a 0. Como eu estou no contexto de limite, eu sei que eu tenho que isso é 0. Como então esse limite foi 0, o que eu tenho? Eu tenho então que a série é convergente. Então, a série, aqui no caso como toda, ela é convergente. Por quê? Porque ela satisfez os dois critérios relacionados, né, à convergência para séries alternadas. Ela satisfez os critérios para a série alternada. Na sequência, nós vamos então para o exercício 8. Verifique se a série converge ou se essa série diverge. Então nós temos o somatório de 1 ao infinito de 6 que multiplica 0,9 n menos 1. Nesse caso específico, novamente nós vamos pensar. Você vai ter que ir memorizando o formato que essas séries vão apresentando. Por quê? Porque essa série, ela tem a cara de uma série geométrica. Então é feito um estudo para a série geométrica e a partir do estudo da série geométrica a gente acaba então generalizando para as séries que têm esse comportamento. Então toda série que você tem um número multiplicando um outro e você tem lá uma base n menos 1, aonde que A é diferente de 0, né? Que se A for 0 vai zerar tudo isso aqui, então você vai ter um somatório de 1 ao infinito de 0, né? Você vai ter então nesse caso específico uma série geométrica. Então, como nós podemos observar a forma geral e a série que nós estamos trabalhando, nós já podemos perceber que o A, nesse caso aqui, está valendo para nós 6 e o R está para nós valendo
0,9, ok? Nós já temos esses valores, de certa forma, definidos, 6 e 0,9. E agora, como que eu verifico a convergência e divergência desses valores? Eu vou verificar pela definição. No módulo da raiz de n, então se o módulo da raiz de n é menor que 1, a série geométrica converge. Certo? E se o módulo for maior ou igual a 1, essa série diverge. Então eu vou usar essa anotação como critério para análise. Então eu vejo que o R é 0,9. Então o módulo de 0,9 é igual a 0,9. E 0,9 é o quê? É menor que 1. Então, como 0,9 é menor que 1, eu posso, então, já dizer que essa é uma série convergente. Ok? Então, como o módulo de R é menor que 1, nós temos, então, que a série é uma série convergente. E nós podemos obter a soma dessa série somente conhecendo essa estrutura que a caracterizou como convergente? Podemos, nós podemos pensar nisso. E como que nós vamos fazer isso? Nós vamos então, nesse caso, ter a seguinte situação. A soma da série geométrica é dada por A dividido por 1 menos R, ok? Então, eu vou ter que a soma é igual. Qual é o valor de A? A nós já vimos que é 6. Dividido por 1 menos 0,9. Isso daqui vai ser igual a 6 sobre 1 menos 0,9. Eu tenho, então, 0,1. 6 dividido por 0,1, eu tenho, então, 60. Então, a soma dessa série, ela é 60. Ok? Então, essa é a garantia que eu tenho quando eu consigo verificar se a série é ou não é, no caso, né, a característica dela, no caso dela ser uma série geométrica. No próximo exercício, nós temos, então, raiz de 1 ao infinito, de menos 3 elevado a n menos 1, sobre 4n. Essa série, será que ela é uma série geométrica? Será que ela é uma série alternada? Que característica que eu tenho para essa série? Será que ela é uma série P? Então é importante a gente pensar sobre a característica dessa série. Então eu vou dar um tempinho para que você pense sobre essas características e possa classificar, e eu volto então na sequência com a solução desse exercício.
retomando então da atividade, nós vamos então agora ao quadro resolver o exercício 9. Então é o seguinte, olhando então para a série, nós podemos ver que ela tem podemos pensar na ideia de cheiro, ela tem um cheiro de ser uma série geométrica. Mas como que nós vamos, né, ter certeza de que ela é uma série geométrica? Nós vamos então pensar o seguinte, eu tenho um expoente n e eu tenho esse expoente n menos 1 aqui em cima, ok? E como que eu poderia pensar, porque esse expoente perdeu uma unidade, né? Se você for olhar bem, esse expoente perdeu uma unidade. Como que eu poderia então escrever ele de uma maneira em que eu poderia resgatar essa unidade que foi perdida? Houve um cancelamento. Então eu vou ter que reescrever esse termo geral, de modo a evidenciar quem é A e quem é R. É essa que vai ser a minha função aqui. Então como que eu vou pensar? Eu vou pensar o seguinte, ó. Primeira coisa que eu vou fazer eu vou reescrever a série de 1 ao infinito. Então eu vou separar 1 sobre 4n, 4 elevado a n, que multiplica, olha só, menos 3 elevado a n menos 1, ok? E agora eu vou ter que pensar o seguinte, como que eu posso tratar esse n que eu tenho aqui? Como que eu posso pensar agora no número que houve esse cancelamento, que o n que eu tenho aqui perdeu o menos 1? É pensando nessa condição que nós vamos chegar então de 1 ao infinito, de 1 quarto que multiplica menos 3 quartos elevado a n menos 1. Por que você pôs esse 4, professor, aqui fora? Pela seguinte situação, ó. Quando a gente tem n menos 1 e eu teria aqui n menos 1 nos dois, tanto no numerador como no denominador, esse 4 elevado a menos 1, ele sobe como sendo 4 mais 1. Então, houve o cancelamento do 4 mais 1 com esse 4. E por isso ficou no denominador somente 4n. Então, o que eu fiz? Eu vou voltar esse 4 que está para cima, eu deixo ele menos 1. Só que para manter a equivalência da série, eu vou ter que retornar um 4 no denominador, ok? Então, esse foi o pensamento que eu utilizei para escrever dessa forma como que você está verificando agora. Então, eu tenho que isso aqui é igual o somatório de 1 ao infinito de 1 quarto que multiplica menos 3 quartos elevado a n menos 1. Com isso, você já pode perceber que A vale 1 quarto e você já pode perceber que R é igual a menos 3 quartos. E agora eu verifico a convergência como? Eu tiro o módulo de R, de menos 3 quartos. O módulo de menos 3 quartos é igual a quanto? É igual a 3 quartos. Ele é positivo. 3 quartos é 0,75. 0,75 é o quê? É menor, no caso, é menor que 1. Então, como o módulo de R é menor que 1, o que acontece? Como o módulo de R é menor que 1, a série geométrica converge. Certo? Ela convergiu. E agora, como ela é uma série que converge, nós podemos então calcular o que seria a sua soma. A soma, como nós já vimos, ela vai ser igual a A sobre 1 menos o R. Então, eu vou ter o A para nós é 1 quarto sobre 1 menos o R. O R vale menos 3 quartos, ok? Então, tem que tomar cuidado com a situação.
Vamos então fazer o jogo de sinal. Eu vou ter então 1/4 sobre menos com menos eu vou ter mais, então 1 mais 3/4. E agora eu vou então fazer essa soma. 1/4 dividido. O mínimo entre 1 e 4 vai ser 4. 4 dividido por 1, 4 vezes 1, 4, mais 4 dividido por 4 tem 1, mais ter 1 vezes 3, 3. Então, eu vou ter aqui no caso 1/4 sobre 4 mais 3, eu vou ter 7/4, certo? Vamos então agora pensar na inversão. Então, eu vou repetir o primeiro, 1/4, e vou inverter o segundo, que multiplica 4/7. 4 cancelou com 4, eu tenho então que a soma ela é igual a 1/7. Ou seja, a série tende, nesse caso, para nós, a 1/7. Então, diante de todos esses testes que você viu hoje, você conheceu alguns testes que podem ser aplicados em séries de termos positivos e também séries de termos alternados, ok? É de extrema importância que ao longo de todo o desenvolvimento desse exercício, que se você teve dúvida, para o vídeo, volta, reassista, até que você compreenda o procedimento e o argumento que o professor utilizou para que você possa, proceder no desenvolvimento da questão, ok? Também é importante que você esteja com lápis, com caneta, com borracha, com a sua calculadora. A calculadora é importante, sempre em mãos e, lógico, vai ser necessário ao longo dessas aulas de exercício. Essa é só a primeira, nós temos ainda 3, que você resgate conhecimentos que você estudou, tanto em cálculo 1, quanto em cálculo 2, quanto em cálculo 3. Aqui em cálculo 4, essa ordem, essa numeração dessas disciplinas faz toda a lógica, porque vários conhecimentos que você já estudou vão ser mobilizados ao longo da resolução desses exercícios, tá certo? Eu vou ficando por aqui e até a próxima.